Boa noite, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? De boa? Aqui quem está falando é o professor Marcos, de Geografia. Vou estar fazendo esse vídeo com vocês rapidinho para passar as informações sobre a matéria de Geografia do nono ano. Geografia do nono ano, tá bom? Geografia do nono ano, certo? Nós temos o quê? Nós temos algo muito interessante para falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os blocos econômicos do mundo, tá bom? Lembrando a vocês que esse vídeo, certo? Vai ter também um PDF que vai automaticamente no final do PDF que vai ser mandado para vocês, vai ter lá perguntas, leiam o PDF, respondam as perguntas do PDF, mandem para mim e também, certo? E também utilizem um livro. O livro vai estar falando sobre os blocos econômicos, beleza? Certinho? E dando continuidade, aparecendo aqui, ok? Só para nós começarmos legalzinho, começarmos bem, beleza, né? Os blocos econômicos, tem aqui a bandeira, né, do bloco econômico e da integração regional, tá certo? Aí nós temos aí, né, os blocos econômicos, tá? Beleza? Certinho? Então vamos lá. Se minha filha aparecer no vídeo, não liga não, eu não vou parar. Certinho? Bora lá. Então, na verdade, blocos econômicos, né? Blocos econômicos, certo? Nós temos vários blocos econômicos, mas o importante de analisarmos os blocos econômicos, tá bom? É entendermos um pouquinho sobre como é que eles são feitos, quais são os objetivos deles. Qual é o objetivo de um bloco econômico? Né? Essa é a grande pergunta. Qual é o objetivo de um bloco econômico? Por que se fizeram os blocos econômicos? Primeiro, bloco econômico vem através disso aqui, o que nós já estudamos em sala, tá? Já vimos em sala, né? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Globalização. A globalização fez surgir, querendo ou não, os blocos econômicos. É isso mesmo. A globalização fez surgir, né, os blocos econômicos. Então, lembrando vocês que nós já falamos em sala, a globalização é um processo que marca o nosso tempo. Depois do fim da Guerra Fria, né, agora, claro, alguns blocos econômicos foi feito até antes mesmo, bem antes, certo? Mas a característica dos blocos econômicos é bem mais atual, tá bom? E qual o objetivo de um bloco econômico? Certo? Por que se foram feitos os blocos econômicos, certo? Uma grande característica dos blocos econômicos dos dias de hoje que nós temos são fortalecimento econômico. Como assim fortalecimento econômico? Isso mesmo, fortalecimento econômico. Fortalecimento econômico dos países que estão envolvidos, fortalecimento econômico dos países que estão envolvidos com o mercado interno de cada país, com a agricultura de cada país, certo? Proporcionando, ou melhor, tentando também proporcionar uma qualidade de vida para os países que se envolvem com esse bloco econômico, certinho? Então, você tem que uma qualidade na economia, um fortalecimento econômico, um fortalecimento na indústria, certo? Tentando proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas, ok? Porque, querendo ou não, como nós vivemos em um mundo onde grande parte dos países são capitalistas, então os blocos econômicos eles tentam proporcionar esse equilíbrio, pelo menos no seu bloco interno. Então, quando são feitos os blocos econômicos, eles também são extremamente regionais, certo? Porque é como está dizendo aqui, uma interação regional. Os países da América do Sul se interagem regionalmente. Juntam-se os países da América do Sul e fazem uma região. Como assim uma região? Sim, uma região de Mercosul, né? Que é o chamado Comércio Comum do Sul. Mercosul. Os países europeus que possuem a mesma ideologia, que possuem querem o mesmo objetivo econômico, se juntam e formam a União Europeia. Os países da América do Norte, e assim sucessivamente, certinho? Então a formação desses blocos, que eles são regionais também, ele faz o quê? Ele faz com que fortaleça a economia com os objetivos comuns de cada país, certo? Então, fortalecendo a economia dos objetivos comuns de cada país, você tem aí grandes benefícios, né? Grandes benefícios para os países envolvidos, certinho?
Os países envolvidos vão ter grandes benefícios. Dentro dos blocos econômicos, nós temos 4 coisas importantinhas, né? Zona livre de comércio, certo? Que é uma região onde o comércio é livre, totalmente não. Eles reduzem a taxa alfandegária ou eliminam a taxa alfandegária, certo? Eles reduzem a taxa de pagamento quando esse produto entra no seu país, ok? Ou eles eliminam. Isso é uma zona de livre comércio. Isso pode acontecer dentro do bloco econômico? Pode acontecer dentro do bloco econômico, mas também pode acontecer de um país para um outro. Exemplo, o Brasil, você que está no Brasil, compra um produto lá dos Estados Unidos. Faz parte do mesmo bloco econômico? Não, porque os Estados Unidos é o NAFTA. O Brasil é América do Sul, é Mercosul. Certo? Então, se você compra um produto norte-americano, quando chega aqui no Brasil você tem que pagar uma taxa, ainda mais se for eletrônico, paga uma taxa, ok? Na alfândega brasileira. Certinho? Mas, se você está em uma zona de livre comércio, eles podem, exemplo, o Brasil fazer uma zona de livre comércio com os Estados Unidos, isso pode ser reduzido essa taxa, ok? Não acontece aqui no Brasil com os Estados Unidos. Nós temos também a União Aduaneira, ou a chamada União Alfandegária, que em alguns blocos econômicos, eles eliminam, da mesma forma como o mercado comum. Eles eliminam, certo? Quando nós falamos em mercado comum, é diferente de zona de livre comércio. Simples. Mercado comum é o quê? Eles permitem a circulação de pessoas, de mercadorias, de bens, até mesmo de capitais, dinheiro, malas de dinheiro, indo e vindo de um país para outro, sem nenhuma preocupação da procedência daquele dinheiro ou simplesmente da procedência daquele objeto. Quando nós falamos em mercado comum, livre é livre. Você vai, você vem. Agora, quando falamos de zona de livre comércio, realmente eles podem reduzir a taxa ou eliminar. Não totalmente. Tá certo? Vamos, só para não ficar muito longo o nosso vídeo, explicar para vocês, falar sobre os principais blocos econômicos do mundo. Certo? Quais são os principais? O primeiro, vocês sabem, a chamada União Europeia. Imagenzinha aqui atrás, né? Beleza? União Europeia, certo? Você tem a sede da União Europeia, né? Ok? A União Europeia, inicialmente, hoje, ela é composta por 28 países, mas inicialmente ela é composta por 3. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Hoje não, hoje tem 28 países. 28 países, bastantes países, né? Ok? Qual uma característica importante da União Europeia? É que dentro da União Europeia você tem uma livre circulação. Quem é que circula? Uma moeda única. Qual é o nome dessa moeda? Euro. O euro, que é um livre comércio da moeda, né? Isso quer dizer o quê? Que todos os países que fazem parte da União Europeia, a moeda de troca de compra e venda é o euro. Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha, todos, é o euro, né? Certinho? O euro. Atualmente, a maior parte desses países utiliza o euro. E também, dentro da União Europeia, estão as grandes principais potências mundiais, como a Alemanha, a França e outros, né? Certinho? Vamos lá? Depois da União Europeia, nosso Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Certo? O Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, é o principal bloco da América do Sul. É composto por quem? Brasil, Argentina, certo? E também tem Paraguai, Uruguai e Venezuela. São 5. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E provavelmente em breve a Bolívia estará entrando no bolo, certo? Entrando nesse bolo aí. Só para nós, para informação, né? O Brasil é o país mais rico da América do Sul. O Produto Interno Bruto do Brasil está em torno de 2,4 trilhões de dólares anuais. 2,4 trilhões de dólares anuais. Então, se você está conseguindo ver daí, vou dar uma setinha aqui, ó. Essa parte azulzinha todinha aqui, ó. Essa parte azulzinha, deixa eu botar aqui. Beleza, tá vendo aqui o sinal? Essa parte azulzinha todinha é o Brasil, certo? Com 2,4 trilhões. Essa parte roxa com 472 bilhões é a Argentina. Essa parte verde é a Venezuela, essa parte vermelha é o Uruguai, é uma parte bem azulzinha aqui no meio você tem o Paraguai. Então isso quer dizer que o Brasil, querendo ou não, ele é o país mais rico da
do mercado comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, beleza? Então vamos falar também sobre o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, certo? NAFTA, quem faz parte dele é os Estados Unidos, Canadá e México. Hoje é Estados Unidos, Canadá e México. Mas o bloco NAFTA, ele tem uma tensão, que é entre Estados Unidos e México. Não Estados Unidos e Canadá, mas Estados Unidos e México. Existe uma tensão hoje em dia ainda, né? Porque muitos latino-americanos, especialmente mexicanos e outros da América Central, estão indo para os Estados Unidos e tentando ultrapassar a fronteira. Para tentar impedir que essa fronteira fosse ultrapassada, os Estados Unidos tentam construir um muro. Essa zona fronteiriça dos Estados Unidos com o México é muito complicada. Essa zona fronteiriça do México com os Estados Unidos é bem tensa, né? Bem complicadinha. Não é tão fácil. Então a interação... Então aí alguém pode falar, mas peraí, os blocos econômicos são feitos para interligar economicamente? Sim. Nesse caso é só economicamente e não socialmente. As pessoas não podem passar de um país para o outro livremente, no caso do NAFTA, certo? Aqui no Brasil, se você vai para o Paraguai, no máximo você mostra um passaporte, alguma coisa assim, muito tranquilo, mas no NAFTA não. No NAFTA nem todo mundo que quer, mesmo querendo, comprovando e tal, consegue ir para os Estados Unidos assim da forma como aqui no Mercosul a gente consegue. Então o NAFTA é mais tenso, né? Temos também a Cooperação Econômica do Pacífico, que está aí no livro de vocês, vocês podem olhar tranquilamente, né? Que é a chamada APEC, é composta pela Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Japão, Malásia e outros países da Ásia, certo? Nem todo país que faz parte regional compõe o seu bloco. Muitas vezes aqui no caso nós temos o Canadá e outros países que não são da Ásia que fazem parte do bloco asiático. Isso só se dá por meio da interação econômica, só por causa da economia. E nós temos também o Sudeste Asiático, né? O Sudeste Asiático, ok? Que é um bloco que foi criado desde 1967, certo? Tem uma ramificação muito forte, né? Busca se identificar... Opa, vou voltar aqui. Busca se identificar com a Mercosul, certinho? Mas ele foi, desde 1992, está implantado a zona livre de comércio entre esses países membros, né? Isso quer dizer que eles podem fazer um intercâmbio comercial. Tailândia, Filipinas, Malásia, e Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã e Mianmar. E por último, e não menos importante, nós temos a África Austral, que é a Comunidade da África Austral, certo? Ok? O objetivo do Bloco Econômico da África, nada mais, nada menos, é do que tentar diminuir a pobreza do local, pobreza africana, certo? A promoção da paz também, porque existe muita guerra civil, muito combate civil africano, e também do desenvolvimento sustentável na África. Então são os requisitos e as ideias que eles procuram ter para solucionar os problemas dos blocos econômicos. Quem faz parte? África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, República Dominicana do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Beleza, galera? Então, para concluir, blocos econômicos feitos, ok? Principalmente regional, América do Sul, Mercosul, certo? América do Norte, NAFTA. Então, os países regionais, eles criam os seus blocos econômicos, tá certo? Interação econômica, muitos deles interação social, livre comércio, alianças que eles fazem nos blocos econômicos. No caso da União Europeia, a mesma moeda. Então, gente, os blocos econômicos têm como objetivo fortalecer o mercado local, fortalecer a indústria local, fortalecer até mesmo a independência dos seus países. Beleza? Pode olhar no PDF, tem falando sobre os blocos econômicos, tem uma atividade lá legalzinha para vocês fazerem, dá um feedback pra gente. E também, lembrando a vocês, que o livro também tem a respeito dos blocos econômicos e faça uma atividadezinha no final do livro dos blocos econômicos. Beleza, pessoal? Um abraço e esperamos nos encontrar em breve. Valeu!